E aí, pessoal do canal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Fertilidade, que é o quadro onde a gente responde para vocês ali tudo que vocês perguntaram. Sem mais delongas, puxa a vinheta e bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, a gente recebeu a primeira pergunta que é o seguinte, ó, trompas obstruídas por endometriose. Essa pergunta já começou super legal, porque não é a principal causa, ali as infecções são as principais causas de obstrução tubária, mas a endometriose pode sim causar obstrução tubária, e é uma das explicações porque as pacientes com endometriose não engravidam. Pode ter tratamento, e aí ela complementou um pouco, que é bem interessante, ela gostaria de tentar tudo para ter um filho sem fertilização ou sem FIV. Pessoal, a pergunta é muito boa por vários motivos. Primeiro que a trompa ela é um órgão muito frágil e muitas vezes quando ela está machucada ali durante os tratamentos e machucada por doenças, ela infelizmente não tem retorno, não tem tratamento. Então, por exemplo, a endometriose que causa problemas tubários, mesmo que você trate a endometriose pélvica, dificilmente você consegue corrigir a trompa ou tirar a endometriose da trompa e a gente acabando machucando a trompa. Então, o órgão trompa ele tem que realmente ser evitado ter problemas ou lesões, porque uma vez machucado, dificilmente a gente consegue corrigir. O que a gente tem que fazer, de fato, na verdade, muitas vezes, é operar a trompa e tirar, porque se ela tiver hematossalpinge ou se ela tiver hidrossalpinge, isso pode prejudicar muito ali o sucesso dos tratamentos. Então, se você tem obstrução bilateral por endometriose, a gente nunca fala nunca, porque a gente não sabe o quanto da luz da trompa ainda está boa, mas as chances dela conseguir engravidar de forma natural, quando a trompa está obstruída, são muito difíceis ou muito remotas, mesmo que ela opere endometriose. Essa pergunta é muito legal, porque muitas vezes a gente opera endometriose e as pacientes se engravidam depois da cirurgia de forma espontânea. Existem alguns trabalhos que são bem definitivos ali para testar o que funciona, quem engravidaria depois da cirurgia. E os 3 parâmetros principais, de 2 deles ali, é a função tubária. Como que está a fímbria, que é um aspecto bem no final da trompa, e como é que está a trompa e como é que está o ovário. Ou seja, são 3 aspectos anatômicos que fazem com que a gente consiga calcular a taxa de gravidez natural depois da cirurgia de endometriose. Mesmo que você opere endometriose, se a trompa estiver comprometida, essa paciente vai ter que fazer fertilização ali depois do tratamento cirúrgico. E muitas vezes você pode evitar o tratamento, até com tratamento, se a paciente não quiser engravidar com tratamento clínico, se a vontade realmente for ter filhos, tá bom? Então, infelizmente, olhar o quanto da trompa que foi comprometida pela endometriose e se isso aconteceu, ela provavelmente vai ter que fazer tratamento de fertilização, tá bom? Legal, essa pergunta é bem legal, eu lancei um livro de endometriose, né? Não sei quando que vai sair esse vídeo especificamente, mas de qualquer forma, quem quiser mais informações, entra aqui embaixo, a gente vai tentar deixar o link para vocês comprarem o livro, tá bom? A gente não consegue distribuir ali gratuitamente, mas quem tiver endometriose e quiser saber um pouquinho mais do assunto de quando engravidar, quais são os principais tratamentos, a gente vai deixar o link aqui embaixo, beleza? Vamos lá, segunda pergunta da Luciana. Doutor, hoje com 25 dias após curetagem, saiu uma borrinha de café, isso pode indicar que minha menstruação está perto de vir? Legal, a pergunta é muito boa, então só para colocar todo mundo na mesma página, né? O que é a curetagem? A curetagem é um procedimento médico cirúrgico feito através de um aparelhinho chamado de cureta, cureta fenestrada, tem vários tipos de cureta, onde a gente pega ali e acaba com toda a delicadeza do mundo tirando o abortamento ou o produto de abortamento. Ou serve até às vezes para fazer biópsia de endométrio, tem alguns outros procedimentos que são possíveis ali dentro do útero. Então, quando a paciente perde a gestação, a gente entra com esse aparelhinho chamado de cureta para tirar o aborto, chamado de aborto incompleto. É possível também fazer um procedimento chamado de aspiração intrauterina, ou o que a gente conhece também como AMIU, e aí as repercussões no longo prazo são um pouquinho menores do que a curetagem tradicional. Então a gente pensa sempre em fazer a AMIU ali quando possível. É claro que depende do tamanho da gestação, quanto de material que você está fazendo, se a paciente realmente tem isso no serviço dela ali, e se o médico tem um conhecimento técnico para a realização dessa aspiração, tá bom? Bom, de qualquer forma, não dá para a gente prever ali o tempo pós-abortamento e o início da menstruação, mas normalmente as borrinhas muito precoces assim não são um novo ciclo menstrual. 25 dias é pouco provável que a gente consiga ter aspirado ali o útero, ela ter recrutado um folículo no ovário, crescido o endométrio para gerar uma menstruação. 25 dias realmente é muito pouco. Então é pouco provável que essa borrinha de café seja ali
um novo ciclo menstrual. O mais comum é que ainda tá saindo ali as secreções do útero, tá saindo o resultado do abortamento, o resultado da curetagem, e isso é super comum, é super tranquilo se a paciente não tiver cólica, tá bom? Muitas vezes a curetagem é necessária porque você tem um aborto incompleto, você tem sangramento, pacientes não param de sangrar às vezes. Elas precisam deste procedimento, beleza? Então, já respondemos a segunda pergunta. A primeira da trompa com endometriose e a segunda da Luciana aqui, que é curetagem 25 dias após a curetagem, o que fazer? Vamos lá, pessoal, para a terceira pergunta de hoje. Lembra sempre que a gente tem 3 perguntas no café. A gente responde as 3 perguntas. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém ou escrever algum comentário, ajuda a gente demais, né? O algoritmo sabe que você escutou o conteúdo e aí teve tempo ali para comentar alguma coisa. Então comenta se tem endometriose, se não tem endometriose. Põe se você já avaliou sua trompa, põe se você está tentando engravidar. Legal que a gente cria ali um conteúdo para as pessoas e ajudando as pessoas. Beleza? Última pergunta de hoje, que é a seguinte: doutor, passei por 2 tentativas de FIV. Esses casos realmente são bem tristes, assim, pessoas que fazem tratamento de reprodução humana e que acabam não engravidando. Apesar da gente saber que existem falhas no tratamento, né? Não são todas as pacientes que engravidam, mas quando a gente recebe esses casos, e aqui no Baby Center a gente recebe muito desses casos de falha anterior, né? Pessoas que já fizeram muitos tratamentos fora e acabam não conseguindo engravidar, e a gente recebe esses casos para fazer tratamento. Mas de qualquer forma ela fez 2 FIVs, e uma delas tive que fazer um procedimento de histeroscopia. Então às vezes pós primeira falha o médico pediu uma histeroscopia para a paciente, que é olhar com uma câmerazinha ali dentro do útero e saber se existe algum problema antes da transferência. E infelizmente 2 não deram certo. Meu útero é muito fundo e o catéter não passava até chegar no útero, o que pode ser. Beleza. Pessoal, o colo do útero, ele é uma comunicação ali entre a parte externa que sai na vagina e a parte interna do útero. Então é um canal chamado de canal endocervical. E muitas vezes as 2 principais complicações, ou ele é tortinho, o canal ali é muito ruim para entrar o catéter, ou o orifício interno, que seria ali a boquinha da entrada do colo do útero, ela é estenosada, ela é fechada. E aí o médico tem um pouco de dificuldade em passar o catéter durante ali a transferência de embrião. E isso, consequentemente, cai a taxa de gravidez, as pacientes se engravidam muito menos. Qual que é o tratamento para isso? Primeiro, nas pacientes que você tem suspeita que isso pode acontecer, durante a aspiração do óvulo, você faz um mock test, você passa um catéterzinho ali no colo do útero, para ver se você consegue passar o catéter, né? O mock test é uma indicação. E a segunda coisa é que você pode fazer a transferência com a paciente sedada. Então você seda ela e aí você consegue dilatar com alguma velinha de Eger, que a gente fala, para conseguir colocar o catéter. O útero muito fundo, isso a gente não observa na prática, a não ser que ela tenha um útero muito grande, com muito mioma. Mas a distância entre o orifício interno e o fundo não é um problema. O principal problema é o catéter conseguir entrar no útero de forma adequada para você conseguir colocar o embrião lá dentro. Tá bom? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria agradecer demais todo mundo que manda as perguntas. Não esquece de se inscrever no canal. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!